Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yoga Tavira Podcast. Eu sou a Triveni Ananda, Andreia Santos, a vossa professora de Yoga por aqui. E hoje vamos falar sobre Pranayama, os exercícios respiratórios do Yoga, e porque é que Pranayama é importante. Porque hoje vivemos num mundo de constante agitação, stress, ruído, e a grande questão que se coloca é quando é que nós paramos? Quando é que nós paramos para nos escutarmos e darmos a atenção que é tão necessária? Porque muitos de nós passam o dia numa grande agitação e no final do dia, para relaxar, o que é que nós fazemos? Mais agitação, mais ruído, mais distração. E quando é que nós tiramos verdadeiramente esse tempo para estarmos connosco próprios? Para comunicarmos connosco próprios, porque a comunicação ela é fundamental, seja em que tipo de relação for, seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa, a comunicação é fundamental para conhecermos o outro, para percebermos os limites, para nos ligarmos mais à outra pessoa. E connosco isso não é diferente, só que muitas vezes, a grande maioria das vezes isso não acontece, não tiramos esse tempo para comunicarmos connosco próprios e aí o nosso corpo começa a ressentir-se, e também o nosso organismo começa a perder vitalidade e energia. E quando eu falo em energia, não estou a falar de algo esotérico. Estou a falar da energia necessária para que o nosso organismo possa funcionar no seu melhor. E todos nós sabemos reconhecer quando é que estamos cheios de energia e quando é que nos sentimos completamente drenados. Então, quando estamos cheios de energia, estamos leves, a mente está ágil. Por outro lado, quando estamos drenados, quando estamos com pouca energia, sentimos-nos pesados, lentos, cansados. E é aqui que o Pranayama tem um papel fundamental. Porquê? Porque através do Pranayama vamos fazer não só uma captação mais eficiente de oxigênio, como também vamos regular o nosso sistema nervoso. E à medida que a respiração serena, dentro de nós tudo serena também. À medida que o ruído diminui, a clareza aumenta e é aí que começamos a encontrar-nos verdadeiramente connosco próprios. É como se estivéssemos numa sala cheia de pessoas, com toda a gente a falar ao mesmo tempo. É impossível perceber qualquer coisa, o que quer que seja, no meio de toda a confusão. Agora, quando o ruído começa a serenar, aí sim começamos a conseguir perceber algumas coisas, a ter uma maior clareza. E isso muda a forma como nós vivemos. E é muito importante nós aprendermos a importância de limpar. Nós preocupamos-nos muito em limpar o nosso corpo físico com essa higiene física e realmente é importante. Mas é igualmente importante termos esse cuidado em todas as facetas do nosso ser. Porque muitas vezes vamos acumulando emoções, stress, tensão, sem nunca verdadeiramente pararmos para processar tudo isso. E isso pode nos levar ao stress crónico e ele vai desequilibrar todo o nosso organismo, ele vai afetar o nosso sono, a digestão, o nosso sistema nervoso, os níveis energéticos do nosso organismo. Então é fundamental cuidarmos de nós. E agora vocês dizem, então Andreia, quer dizer que eu vou começar a praticar o yoga e os desafios da minha vida vão desaparecer? Vai ser só alegria, vai ser só boa disposição, só momentos bons. Não. Talvez no mundo encantado dos brinquedos seja assim que aconteça, mas na vida real os desafios da vida continuam porque a vida é o quê? É a vida. A vida é a vida, vejam bem. E os problemas, os desafios vão continuar a acontecer e, aliás, eles são uma ótima oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir. Eu às vezes acho que todas as oportunidades de evoluir estão a vir para mim, não é? Às vezes converso assim com o Senhor Universo e digo, se calhar não precisa também tantas oportunidades de evoluir, mas é assim, é o que é. A minha vida continua cheia de desafios, tal como a vossa. Eu sou apenas alguém que encontrou no yoga ferramentas de autorregulação que me permitem responder à vida de forma mais tranquila, mais consciente e mais eficaz.
E assim como treinamos o nosso corpo, podemos também treinar a nossa mente. Tudo é treinável. Agora, nós passamos grande parte da nossa vida a educar-nos para a dispersão, para o ruído. Não podemos esperar que seja numa aula que tudo isso vá mudar. Não. É uma reeducação do nosso ser, é um processo gradual que vai acontecendo. E eu gosto muito deste exemplo e dou muitas vezes. É como, vamos imaginar uma pessoa que está a passear um cão. Ou no caso é o cão que está a passear ela. Vocês já viram, quando vão assim na rua, vão vendo os cães a passear as pessoas. Então aí é só ruído, é só agitação. Nem a pessoa desfruta do passeio, nem o cão porque está demasiado agitado. E quando vemos uma outra pessoa a passear o cão tranquilamente, os dois tranquilo, lado a lado, aí os dois podem desfrutar do passeio. E se nós queremos que o cão esteja tranquilo ao nosso lado, é preciso paciência, é preciso consistência, é preciso repetição. Com a nossa mente é a mesma coisa. Temos que a treinar consistentemente, persistentemente, todos os dias. Mas hoje em dia nós procuramos cada vez mais uma coisa que é o conforto. Ai, o conforto, mas coisa boa, a gente quer conforto, quer segurança, quer quentinho. E há mal nisso? Não há, não senhora, não há mal nenhum. A questão que se coloca é se nós procuramos apenas o conforto, qualquer pequena bala na nossa vida vai nos parecer uma coisa gigantesca porque nós não estamos habituados a lidar com isso. E nem sempre aquilo que é mais confortável é o melhor para nós. Pranayama, os exercícios respiratórios do yoga, é desconfortável. Asana, as posições, é desconfortável. Ir à aula é desconfortável. Porquê? Ou porque está frio, ou porque está calor, ou porque é muito cedo, ou porque é muito tarde. Há sempre qualquer coisinha. Mas às vezes é preciso, às vezes quase sempre, é preciso ultrapassar essa barreira para fazermos aquilo que é bom para nós e que nos vai trazer benefícios no longo prazo. A aula do yoga funciona como um laboratório, um local onde vamos ser desafiados, onde vamos ter que nos superar, onde vamos ser sujeitos a algum tipo de tensão, mas que é um ambiente controlado e que aí temos ferramentas, são-nos dadas ferramentas para aprendermos a gerir melhor tudo isso e assim tornar-nos mais resilientes emocionalmente, mentalmente, a todos os níveis. Porque a vida não vai ficar mais fácil, nós é que vamos ficar mais preparados para ela. E volto a repetir, não é que eu comece a praticar agora e de repente sou Mulher Maravilha, já nada me afeta, já nada me abala. Não, é treino. Gradual e contínuo. Fácil, ó! Os desafios da vida podem tornar-nos mais fortes se tivermos ferramentas para aprender com eles e evoluir cada vez mais. Não é a ausência da adversidade que nos transmuta, é justamente a forma como vamos aprendendo a respirar no meio dela. Não há como evitar as tempestades da nossa vida, elas vão surgir, quer nós queiramos ou não. Então vamos aprender a lidar com elas de forma sábia. E é com esta mensagem de esperança que passamos ao tema propriamente dito. O que é Pranayama? Pranayama, como já referi no episódio anterior, é das 14 disciplinas técnicas do yoga, uma das 3 consideradas fundamentais. Ele vai influenciar toda a nossa vida e todas as restantes disciplinas técnicas do yoga, independentemente do nível de adiantamento do praticante. A definição de Pranayama, assim como aprendi do meu Sadhguruji e Paramaguru, Pranayama são exercícios respiratórios de influência prânica, energética, emocional e neurovegetativa. E aquilo que vamos fazer ao longo do restante podcast será mergulhar um pouquinho nesta definição e perceber cada um dos seus pontos. E para isso vamos começar por perceber de onde vem esta palavra prânica. Para percebermos de onde vem a palavra prânica, precisamos de ir novamente à palavra pranayama. E vamos dividi-la em duas, prana e yama. Prana é a energia única utilizável, a fonte de todas as energias utilizáveis deste universo. Por sua vez, o prana utilizável no ser humano são os aniões, os iões negativos de oxigênio, a bioenergia, a bioeletricidade. Yama
significa domínio. Pranayama é então o domínio do prana, desta energia que queremos captar. E daí a palavra pránica. Agora que já compreendemos de onde vem a palavra pránica, vamos perceber porque é que são exercícios respiratórios de influência neurovegetativa, que é o último ponto da nossa definição, mas que eu vou começar por ele porque acho que depois nos vai ajudar a compreender melhor todo o restante. Neurovegetativa. Grande parte das funções do nosso organismo acontecem automaticamente, sem precisarmos pensar nelas, através do sistema nervoso autónomo ou neurovegetativo, são a mesma coisa. E é ele que vai regular os batimentos cardíacos, por exemplo, a dilatação das pupilas, a digestão, a transpiração, a respiração. E porquê é que a respiração é diferente? Porque esta é uma função simultaneamente autónoma e voluntária. Ou seja, ela pode acontecer sem eu precisar pensar nela ou eu posso interferir nela conscientemente. Posso interferir na duração, posso interferir na profundidade, nas pausas respiratórias. Então ela é uma das funções orgânicas, é talvez aquela que seja a mais acessível e facilmente modulável. Eu posso interferir também, por exemplo, nos batimentos cardíacos, através da respiração, através da meditação, mas não de forma tão direta. Ela vai funcionar como uma ponte entre os mecanismos automáticos do nosso organismo e a consciência à vontade. Até aqui já percebemos que existe o prana, que é essa energia que nós vamos querer captar, e que a nossa respiração é uma função simultaneamente autónoma e voluntária. Eu posso interferir nela voluntariamente também. Vamos agora continuar e vamos voltar aqui ao início da nossa definição de influência prânica e energética, porque já percebemos de onde vem a palavra prânica, mas agora falta-nos explorar porque é que são exercícios de influência prânica e energética. Uma das principais funções da respiração é fornecer oxigênio ao organismo. O oxigênio é transportado no sangue pelos glóbulos vermelhos que dão a cor ao nosso sangue através de uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina ela contém ferro e o ferro é responsável por atrair o oxigênio. É por isso que pessoas que tenham carência de ferro, anemia, como é o meu caso, podem sentir fadiga, fraqueza, tonturas, porque há uma menor capacidade de transportar o oxigênio no organismo. Mas respirar melhor não significa apenas respirar mais, porque muitas vezes tem a ver com a eficiência da respiração e na forma como ela vai influenciar o nosso corpo, o nosso sistema nervoso. Quando respiramos de forma acelerada, superficial, constantemente em tensão, vamos gastar muito mais energia do que aquela que seria necessário. Então o nosso corpo vai se manter alerta, o nosso sistema nervoso vai se manter ativado e os nossos músculos contraídos. Já uma respiração mais consciente, mais lenta, mais ampla, permite a utilização do diafragma, que é o principal músculo da respiração, e isso ajuda o nosso organismo a funcionar de forma mais equilibrada. E no yoga nós damos, como já devem ter percebido, uma grande importância à respiração. Então procuramos utilizar toda a capacidade pulmonar e explorar todas as 4 fases da respiração: inspiração, retenção com pulmões cheios, expiração, retenção com pulmões vazios. Nós utilizamos também uma respiração nasal. Procuramos então respirar com menos tensão e mais intenção. E é aqui que muitas pessoas começam a sentir a sensação de ter mais energia depois de uma aula de yoga. Porquê? Porque por um lado estamos a fazer uma captação mais eficiente de oxigênio e por outro deixamos de desperdiçar energia em estados constantes de tensão, de agitação. Então se por um lado captamos mais e por outro gastamos menos em tensão, vamos ficar com um saldo energético positivo. É por isso que no final de uma aula de yoga temos mais energia, sentimos-nos com mais energia do que inicialmente. E é curioso porque muitas pessoas, quando chegam à primeira aula, tudo parece um grande esforço. Inclusive eu, na minha primeira aula, eu tremia, eu transpirava, tudo era difícil. E olhava para as minhas colegas da frente ali sentadas, impávidas, serenas, e eu, para mim, já o estar sentada já era complicado. Eu
eu olhava assim para elas e pensava: quem são estas pessoas, quem é esta gente, onde moram e de que é que se alimentam? Mas com o tempo aprendi a gerir e consegui ir relaxando e fechando os olhos. Percebi que relaxar é uma aprendizagem e respirar também é uma aprendizagem. E é aí que começamos muitas vezes verdadeiramente a recuperar energia. Já percebemos de onde é que vem a palavra prânica, já percebemos porque é que o pranayama são exercícios respiratórios de influência prânica, energética, e também já percebemos porque é que são de origem neurovegetativa. Vamos agora passar para o último ponto da nossa definição que nos falta abordar, que é porque é que o pranayama são exercícios respiratórios de influência emocional. Então, como é que o pranayama, como é que a nossa respiração vai interferir nas nossas emoções? Como já referi, no yoga respiramos apenas pelo nariz, salvo raras exceções, e isto não acontece por acaso. Aliás, nada no yoga é por acaso. Então, ao respirarmos pelo nariz, não só vamos fazer desacelerar o ar antes dele seguir pelas nossas vias respiratórias, como vamos também temperar o ar e filtrá-lo. E vamos fazer o ar passar por receptores olfativos que vão estimular vias neurais muito interessantes. Porquê? Porque o olfato é dos nossos sentidos aquele que tem uma ligação mais direta às regiões do nosso cérebro associadas às emoções e à memória, conhecidas como sistema límbico. E agora vocês dizem: mas Andreia, é que tu só complicas? Sim, às vezes. De forma muito simplificada, o sistema límbico é uma espécie de centro de processamento emocional do nosso cérebro. Então ele vai participar na forma como nos sentimos, na forma como reagimos emocionalmente, como criamos memórias e como respondemos ao stress. Então é por isso que certos cheiros podem nos transportar diretamente para uma memória, para uma emoção ou para uma sensação de conforto. Assim, quando respiramos pelo nariz, estamos não só a captar oxigênio, mas também a influenciar a atividade neural e mecanismos relacionados à forma como nos sentimos. E isso leva-nos a uma constatação muito interessante, a meu ver. Assim como os nossos estados emocionais e mentais influenciam, alteram a nossa respiração, nós podemos ver isso quando estamos ansiosos, a respiração começa a ficar alterada, o contrário também é verdade. Ou seja, a respiração também vai influenciar as nossas emoções e a nossa mente. Então é uma relação bidirecional e é bom saber tirar partido disso. A respiração torna-se quase como um espelho do nosso estado interno, um indicador da forma como estamos a viver, a sentir e a responder à vida. Então há que parar, sentir, porque através desses indicadores conseguimos conhecer muito sobre nós. E é esse sentir, essa sensibilidade que às vezes nos falta, porque a maior parte das vezes o ruído é muito alto. Por exemplo, quando estamos ansiosos, tensos ou emocionalmente sobrecarregados, o nosso organismo ele vai ativar mecanismos de sobrevivência e ele vai lançar um coquetel hormonal, por assim dizer, vai lançar substâncias como o cortisol e como a adrenalina, que são hormonas importantes e fazem muita falta, mas em momentos pontuais, porque se esses níveis se mantêm elevados durante muito tempo, vai causar desgaste no nosso organismo. E aqui também a respiração torna-se uma ferramenta muito importante. Porquê? Porque ao regularmos conscientemente a nossa respiração, conseguimos ajudar o nosso organismo a sair de estados de tensão e a criar condições internas de maior tranquilidade, clareza e serenidade. E a respiração nasal, ela está associada também a uma maior atividade parasimpática. O sistema nervoso parasimpático, por norma, é um desacelerador. Ele está relacionado com o relaxamento, a recuperação e a conservação de energia. Alguns estudos encontram, inclusive, associações entre a respiração nasal e uma menor percepção do esforço, uma menor ativação fisiológica e um maior equilíbrio do nosso sistema nervoso autónomo. Deste modo, através da respiração, ajudamos a regular a resposta fisiológica associada às emoções e ajudamos também o nosso organismo a responder de forma mais saudável ao stress.
E quando o nosso corpo está mais regulado, o nosso organismo vai funcionar de forma melhor também. E assim vamos sentir que conseguimos responder de forma mais consciente e resiliente perante os desafios da vida. E agora, depois de muito conversarmos sobre pranayama, vamos vivenciar um pouco. Vamos só fazer uma pequena tomada de consciência da respiração. Aqueles que puderem vão fechar os olhos e vamos fazer uma respiração somente pelo nariz, por alguns instantes. Como eu disse, vamos apenas querer tomar consciência da nossa respiração. Vamos inspirar profundamente, sentir que enchemos os nossos pulmões completamente e vamos expirar também tranquilamente. Ao inspirarmos, vamos visualizar o oxigênio que estamos a captar e a levar através das nossas vias respiratórias até aos pulmões. E daí sendo transportado pelo nosso sangue, por todo o nosso corpo. Levamos esse oxigênio, essa energia a cada célula. E quanto mais serena, mais profunda a nossa respiração, maior essa serenidade que sentimos nas nossas emoções, na nossa mente. E deixamos-nos ficar por alguns instantes atentos à nossa respiração. Uma respiração suave, profunda, tranquila. Que cada inspiração seja um mergulho profundo em nós mesmos, neste universo que somos cada um de nós. E vamos terminar o nosso podcast. E para terminar, vamos apenas fazer uma reflexão sobre como a ciência hoje já consegue confirmar aquilo que estas tradições antigas já sabiam há milénios, que a nossa respiração vai influenciar não só o nosso corpo físico, mas também energético, emocional e mental. E talvez um dos grandes desafios da vida moderna seja exatamente esse, o de parar, de respirar e de escutar. Porque não é apenas na ação que encontramos força. A pausa é também ela fundamental. As duas são igualmente importantes. Porque quando paramos, permitimos-nos serenar o ruído, e menor ruído traz maior clareza. E assim, quando precisarmos agir, podemos fazê-lo com maior clareza, com maior assertividade e eficácia. A pausa vai permitir o encontro connosco próprios. Respirar conscientemente não vai eliminar os desafios da nossa vida, mas vai nos ajudar a atravessá-los de forma mais sábia, mais sóbria e consciente. E muitas vezes nem é o mundo exterior que mais nos desgasta, mas sim o ruído interno constante. Então vamos escutar aquilo que muitas vezes é abafado na correria do dia a dia. E é precisamente isso que iremos explorar no workshop Pranayama, que vai acontecer no próximo sábado, dia 23 de maio de 2026, das 10 às 12, aqui no Ashram Tavira, que será um momento para desacelerar, para nos encontrarmos connosco próprios, para vivenciarmos, experienciarmos na prática os benefícios desta disciplina técnica do yoga, tão importante, tão fundamental no yoga e na nossa vida. E se sentires que este tema falou contigo de alguma forma, será muito bom ter-te connosco. Agradeço ao meu Sadhguruji, à minha Paramaguru, porque se hoje posso estar aqui a ensinar-vos é porque aprendi e continuo a aprender com os meus mestres.
Sat Guru Namaha. Um grande beijinho a todos e até o próximo episódio.